Então, vamos lá, vamos conversar hoje sobre vagas de júnior. O que aconteceu com as vagas de júnior? Por que que as empresas pedem agora 20 linguagens, 50 frameworks e ainda por cima pede para você nunca ter sido. E também vamos conversar sobre como você pode hackear esse jogo, né? O que você pode usar como carta ali na sua mão ou coisas que você está usando contra você mesmo e você não está percebendo. E o mercado já está complicado e você ainda pode estar fazendo gol contra você mesmo. Então, se você é um profissional júnior ou um profissional que está tentando se realocar, dá uma observada nesses pontos aqui que a gente vai conversar sobre vagas de júnior e momento de mercado, porque o momento de mercado ele muda muito. Tem coisas que funcionavam para profissional júnior antigamente que no mercado atual não faz o menor sentido. Então vamos conversar sobre isso. E caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu irmão mais velho no mundo da programação. E como seu irmão mais velho no mundo da programação, a primeira coisa que eu preciso lembrar para você aqui é que não tem um único motivo que você fala, ó, esse é o motivo pelo qual não tem mais vagas de júnior, tá? Então, assim, isso aqui toma muito cuidado porque tem muita gente vendendo algum viés para poder vender uma solução mágica. E geralmente quando o profissional júnior ele está chegando, às vezes você quer ingressar na área ou você está fazendo migração de uma área para outra, você acaba pegando qualquer coisa que você acaba escutando porque é uma argumentação lógica e você adota aquilo como verdade, muitas vezes para se encaminhar para alguma solução que aquela pessoa está vendendo, né? Então toma cuidado com esse mercado. Por quê? Porque se você ouvir um dev mais velho, ele vai te dar um porquê daquilo acontecer. Agora, se você ouvir um profissional de vendas, você vai ouvir um outro porquê não estão contratando. Se você ouvir um profissional de RH, ele vai te dar um outro porquê. E se você ouvir um tech lead de área, ele vai te dar outra visão. Então eu vou trazer um compilado para você entender o que está acontecendo. E o mais importante, não tem como eu vir aqui cagar regra e falar, ó, é por esse motivo aqui que acabou as vagas de júnior. Porque na verdade é uma combinação de fatores. E mesmo essa combinação de fatores ali, ela é como uma panela de pressão. Chega um momento que ela vai explodir e que esse momento aí, ele vai gerar um momento de mercado totalmente diferente do que a gente está vivendo nesse exato momento agora. Então, primeira coisa que você precisa entender é que aquele negócio, acabou a vaga de júnior porque agora tem IA. Então, se tem IA, não precisa mais de júnior, acabou. E por mais que esse argumento ele possa parecer que faz sentido e tem muito CEO vendendo essa ideia aí, não é bem esse o ponto, né? Justamente por quê? Porque apesar da gente ter excelentes ferramentas e que sim podem fazer aquele código que antigamente a gente falava, isso aqui é task de juninho de sustentação. Se você não sabe o que é task de juninho de sustentação, meus parabéns. Tá? Mas o que, que era uma task ali que a gente delegava ali muitas vezes para um juninho, assim, hoje a gente consegue resolver com uma ferramenta de IA, né? Então até o próprio ChatGPT, você não precisa nem para o cursor da vida, o próprio GitHub Copilot. Então sim, isso aí, de fato, ele adicionou mais coisa ali. Porém, isso não mata totalmente ali a entrada de mercado. Por quê? Porque por mais que seja legal essas ferramentas de IA, se você já usou ostensivamente, eu já usei ostensivamente, você vai ver que tem um ponto aqui que você olha e fala, poxa, não dá para eliminar o fator humano ainda, pelo menos. Por quê? Porque por mais que seja legal e ela use um código que funciona, quando você está num projeto grande, você vai ver que tem uma diferença enorme entre a IA gerar para você um código com boas práticas e que funciona, versus a IA gerar um código que ela sabe tudo que você já testou, que você já não fez e que respeite as regras da sua base de código. Pode treinar um agente, pode treinar o melhor prompt. O que acontece é que muitas vezes você já vai ter uma base de código aqui, ele não vai reaproveitar a sua base de código, ele vai tentar gerar coisa nova, não vai explorar as bibliotecas que você já tem. Muitas vezes vai fazer algum padrão que você criou um padrão caseiro, ele vai fazer diferente. Então você ainda precisa de uma pessoa nem que seja para adaptar. Então assim, esse argumento de que acabou a vaga de júnior porque agora a IA que manda no mercado, compre o meu curso de IA na sequência. Então assim, esse não é um argumento definitivo. A gente pode dizer que é um dos cenários, mas esse não é o argumento definitivo. Agora, se você olhar pelo cenário de combinação de fatores, além disso, a gente tem uma posição pós-momento pandêmico, né? Então a gente teve um momento pandêmico, um momento bem triste da nossa história aí. E aí o que acabou acontecendo, a gente teve algumas bolhas ali que estourar, e aí, a partir disso, ali, algumas rodadas de investimento que estavam infladas ali, viram que não estava dando retorno, e aí a gente teve um momento grande de layoffs e continua acontecendo, né? Então, o mercado tá, a pista tá salgada, né, meu amigo? Então não tá fácil. E o que que isso acaba causando? Acaba causando o efeito de oferta e demanda. Já ouviu falar no efeito de oferta e demanda? É uma das coisas mais antigas que existe no mercado
no geral. Então, o que acaba acontecendo? Você tem menos profissionais agora, então você não tem mais aqueles times mega inflados, como você tinha muito antigamente. Então você tem menos profissionais e esses profissionais eles meio que tem que virar aquele que a gente chamava antigamente de homem, banda de um homem só. Já ouviu falar nesse termo, né? Então a gente usava muito esse termo. Então você acaba tendo um profissional que ele é mais completo, né? Então a gente tem profissionais de ciclo completo ali, que seriam a pessoa que mexe no back, no front, vê alguma coisa de deploy, essas coisas. Por quê? Porque um recurso humano para a empresa é custo, né? E só tem dois jeitos de uma empresa aumentar a sua margem de lucro: faturando mais ou diminuindo os seus custos. Só existe esses dois elementos aqui. Já viu aqueles candle charts, aqueles gráficos de velhinha? Então, você vai acabar vendo que tem ali um topo de limite de faturamento e também vai ter ali um gasto mínimo e máximo ali do que você vai ver de custo que uma empresa pode ter. Então a empresa ela está cada vez mais querendo profissionais mais completos, porque não é como antigamente que o profissional de TI dá para você pagar um time completo. Você tem muitos mais projetos acontecendo, você tem necessidade, e não é muitas vezes nem porque a empresa, é só porque a empresa é malvadona, hahaha, eu quero sucatear a mão de obra, não vou contratar um dev back e um front, vou contratar em um só. Tem empresa que tem isso? Tem empresa que tem isso. Vou ser sincero, tem empresa que se deixar vai colocar no teu lombo. Porém, tem projetos muito mais complexos hoje em dia que eles exigem que você tenha uma visão 360. A gente saiu daquele momento de uma ilha, né, de viver numa ilha, para a gente ter processos de deploy, processos de observabilidade, projetos em real time, projetos que conversam com app mais complexos. Então, faz sentido, de certa forma, você ter uma visão mais 360. As próprias linguagens de programação e frameworks, eles se adaptaram a isso. É só ver pro rumo que o ASP.NET foi tomando, o mercado do Node com o Express, com o Fastify, com o Nest, o mercado do Java com o Spring Boot, você viu que foi muito para uma linha ali de você conseguir gerar coisas rápidas e focar ali nas regras de negócio. Então você tem um movimento de mercado onde você começa a ver que só uma linguagem de programação não é o que vai resolver o seu problema. O que resolve muitas vezes é uma stack inteira. Então, se você ainda é um profissional que você está olhando só para uma stack, Felipão, vou programar Python, vou programar Java, vou programar. Isso, toma cuidado, porque isso é uma visão de outro tempo de mercado. O mercado hoje ele olha a visão de stack. E aí é por isso que muitas pessoas acabam passando muito tempo estudando e não conseguem se posicionar. Por quê? Porque você não está estudando orientado ao mercado, você está estudando o que você acha legal ou estudando baseado numa visão de 5 anos atrás. Então, primeira coisa que você tem que levar em consideração, se você é um profissional júnior e está assistindo esse conteúdo em 2025, e sim, quando for 2026 eu vou fazer outro, porque o mercado é um ciclo que sempre muda, é que não fica estudando alguma coisa baseada no porque é legal. Porque eu acho interessante. A menos que você faça isso por hobby, né? Se você faz isso por hobby, tanto faz. Mas como esse aqui é um canal para não herdeiros, eu vou te falar alguma coisa para não herdeiros. Então, ao invés de você sair estudando na louca, olha e analisa o que o mercado está pedindo e depois, com base naquilo, você monta o seu roadmap de estudos. Não tenta fazer o contrário. Mas o fulano ali, ele me falou que no curso dele ele ensina Java e aí o Java é o mais legal, tal. Mas primeiro, olha, tem mercado para isso? É interessante? Aonde você mora tem? Eu conheço pessoas que falam, poxa, eu tenho um amigo que ele podia me indicar no trabalho, mas eu não trabalho com ele. E aí eu pergunto, mas por que você não trabalha com seu amigo? Porque lá ele trabalha com Ruby. Ruby é um negócio antigo, né? Então, para que eu vou treinar e estudar Ruby? Então, muitas vezes, você tem que saber jogar com a sua mão ali. Por quê? Porque se você já tem alguém que você conhece e ela possa indicar, vai fundo, não importa a linguagem. Por quê? Porque uma vez que você está empregado, é muito mais fácil para você conseguir outro emprego. O melhor momento para você conseguir um emprego ou procurar uma vaga é estando empregado. Estando desempregado, você tem um poder de barganha menor e o mercado te olha diferente. Acredite em mim, é melhor você estar numa vaga ali de desenvolvimento que talvez não seja o que você quer ou porque você quer alguma linguagem, alguma ferramenta específica, do que você estar só olhando. Porque muitas vezes um ciclo de mercado ele leva anos para passar. Às vezes é 2, 3, 5 anos. Só que você não precisa trabalhar daqui a 5 anos. Você precisa trabalhar, pagar conta e comer agora, né? Então, presta atenção nisso, para ver se você não está estudando orientado a alguma coisa que alguém falou e que de fato funcionou, mas funcionou há 5 anos atrás, mas não é o mercado atual. E isso
é uma coisa para você pautar os seus estudos, tá? Se você pergunta muitas vezes ali para alguma pessoa que está contratando um profissional tech lead, você vai ouvir a seguinte frase com derivações bem momentâneas ali, que é, olha, eu não consigo encontrar pessoas que tenham qualificação mínima o suficiente para trabalhar aqui e eu considerar um júnior. E isso é uma coisa que muitas pessoas acabam não levando em consideração, que ser um profissional júnior, pleno e sênior não é uma avaliação de ranking, é uma avaliação de critério de cenário individual. Caramba, Felipão, agora você complicou o vídeo, né? Até então eu tava entendendo, a gente tá trocando ideia, tá? O que significa isso? Bom, vou te dar isso aqui com exemplos nerds, tá? Eu sou muito fã de RPG. Eu gosto muito de RPG, tá? Não sei se você gosta de jogos aí de videogame, mas sabe quando você tá no RPG, aí seu personagem tá no nível 1? Aí seu personagem tá no nível 1, aí você vai lá e aperta um botão lá e o seu bonequinho ele causa 10 de dano. Aí você vai lá pro nível 10 e o seu bonequinho causa 100 de dano, né? A menos que você esteja jogando Dark Souls. Dark Souls é mais complexo. O seu boneco upa e você ainda morre pro primeiro bonequinho. Então quando você tá jogando um RPG, o que você tem ali? Você tem um personagem que ele vai evoluindo, né, em forma de ranking. Tem jogos até que te premiam, né? Você alcançou o rank bronze, você alcançou o rank prata, você alcançou o rank dourado, sei lá o que lá. Então isso é um critério de ranking. Já um critério avaliativo de cenário, ele é diferente. Imagina que na frente de cada empresa você tem aquela máquina de box que dá uma pontuação. Você já viu? Isso aqui tem em parque, tem alguns lugares assim, que é você faz o seguinte, você dá um soco numa bolinha e aí a partir do soco que você dá aqui, ele gera uma pontuação. Tem até no Dragon Ball, tinha um episódio que eles faziam isso antes de entrar no torneio ali. Cada um dava um soco numa máquina ali, ela girava uma pontuação, né? E o que eu quero dizer com isso aqui? Imagina que na frente de cada empresa tem uma máquina dessa aqui, ó. Imagina que bem na porta tem uma máquina dessa aqui. Só que a pontuação mínima para cada empresa é diferente. Então, para algumas empresas, o que isso quer dizer? Para algumas empresas, se você sabe back e front, você é qualificado para ser um profissional júnior. Agora, tem empresas que vão falar, ó, o mínimo que você tem que saber para ser considerado júnior aqui é back, front e cloud. Então, o que você precisa entender é que ser um profissional júnior não é algo que você se classifica, não é você que tem que colocar um selo, ó, sou o dev júnior. Não é você que classifica, é o mercado. E isso varia de empresa para empresa. E sim, é totalmente possível você alcançar uma posição de pleno numa empresa e aí você ir para outra empresa e lá você ser classificado como júnior. Olha só, não é um ranking, não é, alcancei determinado nível, tô no nível pleno e a partir de agora eu nunca mais vou ser júnior, né? Eu sempre vou ser para cima. Não, então isso é uma avaliação individual. E isso é bom se você parar para se desprender disso, tá? E aí eu vou chegar num ponto aqui que eu vejo muitas pessoas falando, ficou, cara, não faz isso, você está se condenando. Por quê? Primeira coisa, esquece esse negócio de dev júnior, sênior e pleno, tá? De pleno e sênior, né? Por quê? Porque isso não é uma classificação de ranking, não é como se você estivesse subindo de level, é uma avaliação individual de cada empresa. Logo, a barreira de entrada para cada empresa varia, e é aí que você tem que começar a tirar as cartas que jogam contra você. Uma coisa que joga muito contra você é você ir lá no seu LinkedIn e falar Dev Júnior, ou Analista Júnior, ou Full Stack Júnior, ou então aspirante de back-end. É literalmente como se você estivesse colocando um selo na sua testa. Olha, eu não sou tão bom assim. Não sou tão bom assim. Tá? É esse o selo que você está colocando, é aquela mesma ideia que o pessoal fala do selo Open to Work do LinkedIn, que ao invés dele ajudar, ele muitas vezes acaba atrapalhando. Você já viu essa história? Porque as pessoas têm o viés de que quem está fora do mercado não é um bom profissional como alguém que está dentro do mercado, sendo que não é necessariamente verdade, mas gera um preconceito. Afinal, você vai ser avaliado por humanos. Então, esquece essa classificação de júnior, pleno e sênior. Vai lá, faz o teste e deixa que aquela empresa te classifica. Eu, inclusive, já conheci pessoas que elas nunca foram profissional júniors. Eu já trabalhei numa consultoria grande aí, uma consultoria laranjinha, muito boa até, não tenho nada para reclamar não, mas eu não vou ficar citando nomes aqui. Mas eu já conheci pessoas dentro da consultoria que eles nunca foram júniors. Eles foram contratados, na hora que fizeram ali a avaliação, falou, pô, você é um profissional pleno, e ele começou a carreira dele de tecnologia como profissional pleno, e dali para cima. Ele nunca passou pelo um júnior.
Mas por quê? Porque isso não é um degrau que você tem que subir e você tem que usar isso a seu favor. Então, se você está se posicionando, escrevendo, sou um dev júnior, analista júnior, você coloca no seu currículo, dev júnior, não sei o que lá. Esquece isso. Você é o quê? Você é um desenvolvedor Python? Você é um desenvolvedor Python, ponto. Você é um desenvolvedor .NET? Você é um desenvolvedor .NET, ponto. Você não é, desenvolvedor .NET júnior. Você só usa essas nomenclaturas quando ela te beneficia. Você tem que ser malandro. Isso aqui é conhecimento das ruas. Fica ligeiro. Quando você alcança seu primeiro cargo de nível mid-level ali, aí você usa isso porque é um status, né? Você vai usar como status. Sou dev sênior no banco tal, sou dev, mas aí você não tá usando para se ranquear, você tá usando como uma forma de status, porque quem bateu o olho fala, poxa, ele foi sênior aqui. Antes disso, você pode até omitir, se você quiser, que você é júnior ou não. Felipão, mas e aí, eu tô mentindo? Você não tá mentindo. Você é um dev Python? Então você se comporta como dev Python. Você não é um aspirante a dev Python. Você não é um dev Python júnior. Você não é um dev Java júnior. Você é dev Java, ponto. Sabe o que é a pior coisa que pode acontecer? É você passar numa vaga. A pior coisa que você pode acontecer é, poxa, eu nem sabia. Muitas vezes eu conheço pessoas que, igual eu falei, que elas entraram literalmente a partir do pleno para cima, nunca pisou num cargo de júnior. E isso é plausível, às vezes você já tem um conhecimento. Então, o que você tem que olhar com essa frase que eu te dei é: agora que você sabe que júnior não é uma tag que você se coloca, mas que é um ponto que varia, né? Então imagina que tem uma pontuação, para cada empresa varia. Mande vagas, mande currículos para diferentes setores de vagas de TI. Então você vai ter vagas ali de e-commerce, você vai ter vagas de banco, você vai ter vagas de consultoria. Então mande para diferentes empresas e tenta pegar essas vagas e criar um compilado. O que esse tipo de empresa pede mais? Você vai ver que tem um padrão, não é aleatório. Você vai ver que todas as vagas que você encontrar de banco, você vai ver que tem algumas tecnologias ali em comum. E você usa isso para se basear para o seu mapa de estudo, né? Então, se você fica estudando, porque eu acho legal, vou estudar tal tecnologia. O Felipão trabalha com .NET, o Felipão trabalhou a vida inteira dele com .NET. Pois é, mas teve um momento que eu falei, preciso trabalhar, vamos de Node React. Então, trabalhei com .NET, né? Trabalhei com VB, C Sharp, Angular, e aí, em algum momento, eu falei, poxa, preciso me posicionar, então eu só peguei ali todo o meu conhecimento e levei para outra tecnologia. Eu não baixei de nível. Então, você tem que saber ser safo nesse sentido, de que é você usar o seu nivelamento ali quando for oportuno, né? Não ficar colocando que você é um dev júnior, entre outras coisas. E outra coisa, é importante que você se submeta sim em vagas, em testes, em entrevistas técnicas e também ali para você conversar com recrutadores, mesmo que você não tenha nem 20% do que está ali. Por que eu digo isso? Porque é bem comum mesmo você ver uma pessoa que ela é muito bem tecnicamente. Eu já estive do outro lado de estar entrevistando uma pessoa que fala, cara, essa pessoa parece que manda muito tecnicamente, mas ela fica com vergonha, ela não sabe explicar, ela não sabe como interagir com outro ser humano. Tem pessoas hoje que eu vejo que não conseguem interagir. A pessoa tem mais afinidade com o teclado do que com a língua. É muito louco isso. E a pessoa não passa na vaga porque assim, não sei o que a pessoa faz. Eu tinha que descobrir, tinha que ficar cavucando o que a pessoa fazia. Por quê? Porque saber fazer entrevistas também é uma skill que você pode trabalhar. Essa sim é uma skill que dá para você ir upando. Porque você vai pegando umas malandragens. Eu posso fazer um vídeo só de malandragem ali, de entrevista ali. Eu vou te passar duas aqui que sempre funciona, pelo menos sempre funcionou comigo. A primeira é sempre que você for para alguma determinada empresa que é uma empresa muito grande, ou quando você vai para uma consultoria e você sabe o cliente, tenta pegar algum projeto, alguma biblioteca que aquela empresa tem no GitHub dela. Sempre tem o GitHub da empresa ou das pessoas que trabalham naquela empresa. Você vai ver que tem uma biblioteca que às vezes é daquela empresa, essas coisas. Faz um projetinho ou fala que você, inclusive viu o projeto de você estudando. Por quê? Porque ele vai falar, pô, esse cara ele já está pronto para trabalhar aqui. Outra coisa também é que você tem que usar ao seu favor os recrutadores técnicos. Os recrutadores técnicos, eles não te veem como um profissional júnior, pleno, sênior, dessa maneira como você está vendo. Sabe como um recrutador técnico ele te vê? Ele te olha mais ou menos assim, um bilhete dourado, dependendo de como você se comporta. Por quê? É porque ele é seu amigo? É porque ele é legal? Não, porque você pode valer muito mais dinheiro para ele do que você imagina. Eu não sei se você sabe essa informação, mas
A maioria das empresas que tem esses profissionais são recrutadores que são como se fossem olheiros ali, né? Eles estão procurando pessoas para puxar para a empresa, eles têm um bônus. Então, toda vez que ele te encontra e você passa numa entrevista, ele ganha um bônus. E se você passar na entrevista e ficar, pelo menos, algumas empresas exigem 3 meses, outras 6, outras um ano, ele ganha outro bônus. E tem lugares que ele ganha 3 bônus. Ele tem o salário base dele, ele tem um bônus quando ele encontra um profissional, ele tem o segundo bônus ali quando você passa 6 meses, e ele tem um terceiro bônus ali de um ano, que muitas vezes é o equivalente até a 1/3 do seu salário. Tem lugares até que eu já vi falar que era um salário de um dev. Então você começa a ver que tem um tabuleiro de interesses. Não é à toa que quando você é júnior, quando você está falando com um profissional, ele pergunta: me fala aí, quantos anos de experiência você tem? Aí às vezes fala: não, eu tô começando agora. Ele nem te responde mais. Ele até para, porque ele não quer perder o tempo dele. Porque ele não é porque ele é seu amigão, é porque ele tem interesses, tem um ganho. E se você souber explorar esse jogo de interesses, você consegue se posicionar. Eu consigo fazer um vídeo inteirinho, assim, só de malandragens, assim, que dá pra você ter ali, que é para jogar ao seu favor, sem fazer nada de errado. É simplesmente o tabuleiro de interesses da área. Então, chega perto, ele adiciona na cara dura mesmo a galera da empresa e fala: queria entrar aí e tal, me dá uma dica, alguma coisa. Por quê? Porque aquele botão de se inscrever por vaga ali do LinkedIn, ele é abarrotado de pessoas. E nem vou falar de Gup aqui, eu nunca passei em vaga na Gup. Nunca passei em vaga na Gup nenhuma, tá? Todas as vagas que eu consegui foram de outras maneiras, mas na Gulp nunca foi, tá? Então ali são ambientes congestionados, são poucas pessoas que chegam, adiciona o Tech Lead, vai lá, conversa, tenta mandar mensagem, você vai ver, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que são gente finas na área de tecnologia te responder. É sério, eu já adicionei pessoas, isso antes, muito antes de eu ter canal, muito antes do meu LinkedIn lá ter a quantidade de pessoas que tem, de eu simplesmente mandar mensagem e eu ficar surpreso da pessoa me responder e me dar algumas dicas e me dar alguns conselhos. Principalmente quando você vem pedindo conselho. Você vê, você pode me dar uma dica e tudo mais, você vai ficar chocado que sim, vai ter pessoas e muitas vezes essa pessoa pode até, de repente, ver algum movimento para te ajudar. Então, mandar mensagem no LinkedIn direto na cara dura, tem que ser cara de pau, mano. Se você nasceu no -1, você tem que saber se do corre, e esse é o corre. E também eu fazia muito isso, adicionar tech recruiters a roda, assim. Se você pega meu LinkedIn no começo, eu só adicionava tech recruiter. E eu consegui muitas entrevistas nisso. Isso te ajuda o quê? Você testar, tanto você entender como funcionam as entrevistas, como você está mais bem preparado. Você consegue em alguns lugares pedir feedback, outras nunca vão te dar feedback, mas você começa a pegar, quando você se expõe mais, a pegar algumas coisas, alguns detalhes ali. Agora, imagina que você conseguiu com muito esforço uma entrevista e você não passou porque você não era bom tecnicamente, você não passou porque você não conseguiu mostrar valor, ou então você viu que não brilhou o olho da pessoa. Como é que você sabe isso? Testando, se colocando em mais situações. A melhor maneira de você aprender a nadar não é lendo um livro sobre como nadar, é literalmente se atirando no mar, engolindo um pouco de água, nadando, testando, vendo que funciona para você ou não. Tem coisas que funcionam para mim, que muito provavelmente não vai funcionar para você, e tem coisas que funcionam para você que muito provavelmente não funcionam para mim. Tem entrevistas que eu já entendi que dependendo do lugar, eu tenho que colocar uma camisa social que cubra minhas tatuagens aqui, porque eu já percebi que determinadas áreas e nichos eu não posso aparecer desse jeito aqui. Eu já entendi isso, mas isso são detalhes e percepções que você vai vendo e você vai tendo. Então não fica preso só no seu VS Code. Eu estudo 5 anos e por isso magicamente eu acho que alguém me deve alguma vaga. Ninguém te deve nada, o mercado não te deve nenhuma vaga. Agora, se você for naquele modelo de esperança, fiz meu LinkedIn, tomara que alguém algum dia caia aqui por algum motivo de surpresa, essas coisas que pode acontecer. Eu vou mandar o meu currículo aqui onde mais eu e todo o meu estado estamos mandando vaga aqui para essa empresa e vamos ver se por essa porta alguém me acha. Então, assim, é possível, mas você tem cartas que você pode jogar ao seu favor. Então, saber explorar esse tabuleiro de interesse, às vezes tem um tech recruiter que ele tá faltando gente e o recrutador técnico, muitas vezes ele não consegue encontrar porque ele não consegue fazer match, ele não consegue entender que muitas vezes você é uma pessoa qualificada. Então, se eu pudesse deixar aqui resumido, tá? Mira em um determinado tipo de empresas, mas antes de sair estudando na loucura, pega a stack que aquele determinado tipo de empresa trabalha, você vai ver que se você for para a área de bancos, tem algumas ferramentas que são incomuns ali que você vai ver que, olha, só na área de bancos aqui eu sempre vejo se repetindo isso aqui. Na área de e-commerce eu sempre vejo se repetindo isso aqui. Nessa consultoria eu sempre vejo se repetindo isso aqui. Então,
usa as vagas para montar o seu mapa de estudos. Não tenta fazer o contrário, não tenta estudar um monte de coisa no aleatório e depois tentar achar uma vaga que se encaixe no Frankenstein que você estudou. Então, vá nessa mentalidade de stacks por área. Então, use as próprias vagas para você basear os seus estudos. Segundo ponto ali, saiba também que você não tem que usar o seu título de Dev Júnior só porque você é júnior. Então, se você passou, se você é um profissional júnior e passou numa vaga pleno, aí é azar de quem te contratou, a pessoa que avaliou errado. E aí você vai sobreviver lá de um jeito ou de outro. Mas, se você quiser, você pode procurar uma outra vaga de mercado lá dentro, né? Então, se você está como júnior e foi contratado como pleno, aí, meu amigo, quem contratou, né, que errou ou não viu alguma coisa. Mas se você atende tecnicamente, você percebe que você vai perceber, poxa, era só porque eu tinha um título de Dev Júnior, então tinha esse preconceito, porque existe, sim, esse preconceito. E o último ponto, explore o tabuleiro de interesses. Se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo só do tabuleiro de interesses ali, desses momentos ali. Então, recrutadores, chame pessoas. O LinkedIn é uma ferramenta excelente. Felipão, não gosto de LinkedIn, odeio o LinkedIn. Bom, eu amo o LinkedIn porque basicamente tudo que eu consegui até hoje, assim, de vaga, foi através do LinkedIn. Todas as vagas que eu consegui foi através do LinkedIn e não foi me inscrevendo na aba de vagas, tá? Não foi me inscrevendo no site oficial da vaga de grupo. Então, tudo que eu tenho até hoje, inclusive meu emprego atual, onde eu trabalho em uma startup, foi um contato através do LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa se você souber usar, se você souber ser malandro com ela, se saber essa estética das ruas. Então, não fica só, é legal você mandar vagas? Manda vagas também. Ah, Felipão, então eu não vou usar o Gup? Usa o Gup também, usa tudo que você tiver ao seu favor. Mas não fica só naquela de esperança, né? Ah, eu mandei no Gup, me inscrevi naquela vaga e agora eu vou esperar. Quem sabe alguém note o meu talento através de um texto, junto com 8.000 pessoas que também estão ali, que sabem as mesmas tecnologias do que eu. Não, né? Então, você pode ser mais ativo nessa busca, assim. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser simples, não é, nem rápido. Porque não é, porque sim, o nosso mercado está retraído financeiramente nesse exato momento que a gente está vivendo. Se você perguntar para um profissional de vendas, você vai ver que o budget para muitos projetos deram um bom corte. A gente tinha muito dinheiro mal distribuído na mesa e agora a gente tem dinheiro mais bem alocado, mas também mais limitado. Então você vai ver que a verba de contratação em muitas empresas está até congelada. Então não vai ser fácil. O mercado está com várias barreiras, mas justamente pelo mercado estar com várias barreiras, saiba jogar ao seu favor, saiba hackear o game, saiba que você não pode ficar só aquela procura de vaga na busca da esperança, né? Então, a pior coisa que pode acontecer é você ficar nessa de busca de esperança, aí depois de alguns meses, uma pessoa te marcou uma entrevista e você ainda foi mal por entrevista, né? Então, é possível, é totalmente plausível ter alguém bom tecnicamente, mas a pessoa literalmente não conseguir passar das etapas do processo seletivo porque ficou nervoso, alguma coisa do tipo. Então, se submeta mais a experiências dessas. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Nesse momento que a gente está vivendo desse ciclo, não é um ciclo favorável, mas saiba que você pode jogar contra ou a favor de você. E nada do que eu te falei nesse vídeo é ilegal, nada do que eu te falei é errado. Eu não estou falando para você mentir, eu não estou falando para você dizer que sabe uma coisa e você não sabe. Mas saiba especificamente o que está jogando contra você e o que você pode usar para jogar com você ao seu favor. E tudo isso é o que acaba mudando ali a percepção de algumas pessoas que falam, estou estudando há 5 anos e não consigo uma vaga, e ao mesmo tempo você vai falar, poxa, o fulano ali está estudando há 3 meses e já está empregado. Então, saiba entender que existem essas regras não escritas do mercado, principalmente dentro da nossa área.